Fala, galera, beleza? Mais um vídeo aqui, Papo Criativo. Grande abraço, mestre. Mas Grande antes de abraço. começar esse vídeo, gostaria de pedir vocês aí para curtir o nosso canal no YouTube, né? Educação Criativa Oficial. Também temos a nossa conta no Instagram, onde você pode nos acompanhar, saber das nossas novidades, né, para esse ano de 2021. E também lá no YouTube curtir e deixar o seu comentário nos nossos vídeos. Valeu? Grande abraço, mestre. Tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos começar a nossa live de hoje. O nosso tema hoje é ditadura nunca mais, né? Vamos fazer um vídeo num dia, né, que não deveria ser comemorado, porque eu não entendo, eu entendo que não se comemora tortura, né? De forma alguma. Então, hoje, 31 de março de 2021, é o aniversário do golpe tecnocrata militar, que eu não chamo de golpe militar, eu chamo sempre de golpe tecnocrata militar. Os militares fizeram um complemento do golpe. Esse golpe foi dado dentro de uma ótica de Guerra Fria. A preocupação absurda dos Estados Unidos com a ascensão do socialismo dentro da América Latina, principalmente a partir de Cuba. Cabe lembrar que eles ficaram com muito medo de Cuba porque eles acharam que era uma coisa, né, de passagem. Cuba está lá até hoje, né? Então, eles não quiseram a difusão, né, desse processo socialista dentro da América do Sul e promover esse golpe no Brasil. Golpe esse, que é importante para a gente fazer uma correlação com o Magno vai fazer daqui a pouco, com a atualidade, onde eles evocaram a Guerra Fria numa falsidade absurda. Como assim, falsidade absurda? O Jango, ele era um cara, no máximo, keynesiano. Eu posso dizer que o Jango parecia muito com o Lula nesse aspecto aí. Ele era um cara que queria as reformas, mas nunca uma revolução. Ele nunca foi um revolucionário. Mas aí, como eu digo para os meus alunos na aula, né, o Magno, projeto Tim Maia, me dê motivo, começaram a arrumar uma série de motivos, reformas de base do Jango para dar o golpe nele, né? E aí, uma coisa que seria passageira durou 21 anos. Né? E esses 21 anos foram marcados principalmente de 68 a 79 por torturas, desaparecimentos, prisões arbitrárias, fechamento do Congresso, término de partidos políticos. O Brasil ficou com uma política bipolar, Arena e MDB, era o partido do sim e o partido do sim, senhor, certo? Então, o Brasil viveu uma total antidemocracia. E o que nos assusta da educação criativa, eu e o Magno, é que o presidente em exercício ele está vociferando toda hora que quer voltar a esse modelo repudiado por quem defende a democracia. Né? E agora ficou bem patente isso quando ele demite o ministro da Defesa, que se posicionou em defender as Forças Armadas como instituição do Estado, né? Como instituição de defesa da Constituição. E isso está gerando uma polêmica absurda na mídia, com a grande possibilidade de um golpe. Queria que você falasse nisso, Magno, agora, por favor. Mas o que acontece, né? A ascensão eleitoral do Jair Bolsonaro, né? Ela teve grandes atores: o agronegócio, o mercado financeiro, que o apoiou, mas também ele tinha toda uma ala militar, vídeo seu vice-presidente, né? O Hamilton Mourão. Você também tinha o general Heleno dentro do GSI, que comanda a inteligência, se assim podemos chamar, né? O GSI de um órgão de inteligência. Mas os militares sempre apoiaram o governo Bolsonaro. Isso é um fato. Você falou brilhantemente da relação da ditadura, do que aconteceu durante a ditadura, mas vale lembrar também que o Brasil nunca pagou essa dívida, né? Nós nunca punimos os responsáveis, então dá aquela sensação que a ditadura, na verdade, ela não existiu, né? Os militares chamam de uma revolução de 64, inclusive essa é uma luta, né, hoje, em relação a esse enredo que foi feito, mas, na verdade, todos nós sabemos que foi um golpe. Em 64 foi dado um golpe e implementou a ditadura militar.
Então, hoje, quem está no poder, e aí vale lembrar, né, há um aparato militar, tanto da reserva quanto da ativa. O nosso ex-ministro da Saúde, o Pazuello, por exemplo, era um general 3 estrelas da ativa. Ele não aceitou, né, ir para casa, como eles usam a expressão. Então, em todos os cargos chefes do governo Bolsonaro, há os militares. Sempre foi uma base de apoio muito forte. Mas, nos últimos meses, devido ao aumento, né, da crise da pandemia, temos hoje, infelizmente, 3.000 mortes diárias, e já havia incidência que as mortes provocadas pela pandemia cairiam na conta do Exército por ter um general 3 estrelas da ativa. Isso já vinha causando conflitos. Há uma ala dentro do militarismo, né, que apostava em o general Pazuello ser reformado e ir para casa. Eles não queriam ter esse vínculo com o Ministério da Saúde e ser um general da ativa, ainda mais por vários erros cometidos, a crise em Manaus, depois as trocas da vacina. Então, isso gerou um conflito dentro do Exército, aonde o maior representante do Exército, né, da hierarquia do Exército, que era o general Puyol, chegou e falou: o Exército aqui é uma instituição de Estado, cabe a ele agir dentro da legalidade. O Bolsonaro, ele sempre nos últimos dias, ele vinha usando uma expressão: o meu exército vai lutar pela democracia. Então, isso começou a chamar a atenção dos altos cargos, né, dos oficiais. E essa expressão, meu exército, pega muito mal dentro das escolas militares, como, por exemplo, né, a Agulha Negra, a própria Academia da Força Aérea. Então, isso vem pegando muito mal quando ele usa a expressão meu exército, vinculando a função do exército à função do seu governo. E todos nós sabemos que o Bolsonaro é um adorador do regime ditatorial. Inclusive, durante muitos anos, ele foi acusado de querer que o regime ditatorial continuasse por meio das explosões de bomba, como nós tivemos no Rio Centro, o plano de explodir, né, uma adutora do Guandu. Então, isso tudo são fatos dentro do seu perfil militar. Então, ele acha que o Exército o ajudaria. Só que hoje está muito claro. Há uma divisão no Exército. Primeiro, quem são os oficiais que estão na reserva, que ainda os apoiam, mas esse número é cada vez menor, e quem está na ativa. E a outra são o que nós chamamos de praça, que são de suboficiais para os cargos mais baixos. Os suboficiais, né, os praças, ele ainda tem um apoio muito grande. E aí, mestre, a gente precisa também lembrar que o Bolsonaro ele foi a 17 formaturas da Polícia Militar, inclusive em estados aonde os governadores, devido à crise da pandemia, aumentaram muito a rigidez das medidas restritivas. Então, isso é um fato muito importante lembrarmos. Nenhum presidente foi a 17 formaturas das polícias militares, porque as polícias militares são estaduais, né? Por mais que seja um braço do Exército, elas atuam na escala estadual. Então, essa relação também entre o Bolsonaro e as forças militares estaduais é muito grave, né? E aí eu gostaria também de saber aí, mestre. Sim, verdade. Olha, mas a grande estratégia dele, né, segundo se afirma que ele é ligado às milícias, e o que são as milícias? São grupos paramilitares de ações radicais do crime. Posso afirmar, sem medo de errar, que o Bolsonaro hoje tem 25%, só que são os evangélicos e os fascistas. Basicamente, ele tem isso. E com 25% ele não ganha a eleição. Esse desespero dele em tirar os militares, né, e se posicionar é justamente, na minha visão, queria também sua opinião sobre isso, breve, mas queria, que ele já está sentindo a derrota de 2022. Né? E como você falou brilhantemente, ele perdeu um apoio muito importante, que foi o apoio do capital.
foi o apoio do agronegócio, capital financeiro, agronegócio. Com isso, veja bem, eu quero que quem está assistindo o vídeo entenda bem. Ele perdeu o apoio. A política neoliberal, não. Ele perdeu o apoio. Porque esses caras defendem a política neoliberal, certo? O neoliberalismo é defendido. Por exemplo, a grande mídia, que é representada pela Globo, ela em momento algum fala do neoliberalismo, ela fala pessoalmente do Bolsonaro. O negócio dela é com o presidente Bolsonaro, não com a linha metodológica da economia dele, que atende à realidade que ela pensa. O que você acha disso, Magno? Mestre, de todos os atores, né, que estava ao lado do Bolsonaro na eleição, hoje o que está ainda com ele é a ala militar. Né? O capital financeiro pulou fora desde quando viu que ele não apostava na vacina e aí optou simplesmente por um remédio que não tem eficácia e isso atrapalha a economia. O Brasil vai ficar no abre e fecha ad eterno. Nós vamos ter terceira, quarta onda. Então, isso para eles foi muito grave. Outra questão importante, né, que a gente tem que falar é a questão do Ministério das Relações Exteriores. Além de não criar nenhum novo mercado para o Brasil, começou a atrapalhar relações do Brasil, por exemplo, com a China. Ataques gratuitos ao governo chinês, a como a China administra o seu país, né? E aí isso começou a atrapalhar o agronegócio. Então, o agronegócio também desembarcou. O que você falou brilhantemente das milícias, e aqui tem um fato importante, que a milícia vai até a primeira linha. Né? A milícia pode dar o golpe, só que não existe um ator importante nessa questão. Uma coisa é ele dar o golpe, uma coisa é ele sustentar o golpe. Talvez com o Donald Trump nos Estados Unidos, ele até daria um golpe velado, né? Seria meio com soft power aqui, como é na Turquia, com Erdogan. Só que sem o apoio dos Estados Unidos, além de não conseguir dar o golpe, ele não consegue manter o golpe. Por mais que haja todos os erros, nós somos uma grande potência do agronegócio mundial e nós somos ainda a 12ª economia do mundo. O Brasil tem um papel-chave com mais de 210 milhões de habitantes. Então, essa é uma questão muito importante. O que o Bolsonaro ele foi abandonado? Ele foi abandonado por quem acreditava que ele seria um neoliberal. E quando ele chegou no governo, ele não é neoliberal, ele não tem nenhum pensamento econômico. O próprio Paulo Guedes é muito ruim. O Paulo Guedes acredita no mundo da fantasia do neoliberalismo. O neoliberalismo só foi tentado no Chile, mesmo assim, né? Hoje o Chile rediscute todo o seu pacote econômico, a sua previdência social, então isso não deu certo em nenhum lugar do mundo. E aí é o seguinte, para ele conseguir ter esse ultra neoliberalismo, que seria uma característica, seria por meio do golpe, o que também não vai acontecer. E não vai acontecer pelo seguinte, velho, a gente conversou isso em off, a milícia vai até um ponto, quando a milícia vê que atrapalha os negócios, ela pula fora. E um golpe militar, claro que atrapalharia os seus negócios, porque aí você tem que evocar o exército, a marinha aeronáutica, né? E aí atrapalha a forma como a milícia atua. As investigações podem aumentar, então ela não vai se meter nisso. A própria polícia militar, ela não tem uma estrutura para sustentar o golpe, ela não tem como bater de frente com o exército, com a marinha e com a aeronáutica. Isso é um fato. Você começa a prender, né, as pessoas. E essas pessoas, né, que a gente chama, que aqui no Rio de Janeiro é muito comum ter milícias na Zona Oeste, Barra, Recreio, Jacarepaguá, Santa Cruz e Campo Grande, eles não vão embarcar nessa, porque simplesmente atrapalha o negócio. O pensamento é muito claro. Eu não vou tomar nenhuma atitude que atrapalhe os meus negócios. Isso é um fato. Então, apostar em um golpe, não. O problema são as ameaças que fica nesse jogo muito de esticar a corda e ele meio que corroer, né, as instituições por dentro. E, mestre, só um adendo aqui que você falou, né, do fator pandemia, mas ele também não contava com o fator Lula. O Lula elegível é muito pior para ele. Porque a gente precisa lembrar, o Lula, não fazendo campanha, conseguiu colocar o seu candidato, né, a sua indicação, que foi o Fernando Haddad, no segundo turno. E agora não é o Haddad, agora propriamente é o Lula. E com o julgamento, né, do Lula vai sair no dia 14 de abril,
isso vai ser um passo também importante para a nossa democracia, a consolidação da nossa democracia, né? Então, ele tem dois fatores. Ele tem um fator pandemia, que ele foi muito mal, acusado, sim, de genocídio, e é um genocídio. Nós estudamos isso em geografia, nós estudamos isso ao longo da história. E também o fator Lula, que agora ele vai competir direto com um concorrente muito mais forte do que ele. E sem os agentes que o apoiaram, né? E tem um outro fator também que a gente esqueceu, fator Centrão, né? Sim. Ele tem um inspetor constante para as atitudes dele, que é o Centrão. Eu vi um jornalista falar uma coisa que me tocou muito. O Centrão não se compra, se aluga. Eu achei muito interessante essa colocação dele, porque o Centrão ele faz jogo de acordo com seus interesses. Né? O Centrão é defensor do neoliberalismo, nós sabemos disso, mas ele não vê o Bolsonaro com bons olhos no que tange às suas atitudes radicais. Né? Eu indico até a vocês, conversei muito com o Magno Off isso, um filme chamado A Queda, do Hitler, né? Os últimos dias de Hitler, A Queda, para vocês verem a posição do Hitler junto aos generais, com a guerra perdida, ele achando que a guerra está ganha. Então, essa posição se assemelha muito ao Bolsonaro. Ele é intransigente. Isso ficou patente na questão da ministra da Saúde, que ele não aceitou. E ela nem aceitou, porque a recíproca foi verdadeira ali. Né? Sim, então, sim. Aquilo ali mostrou a incapacidade dele de gestão em relação ao coronavírus, que, para mim, tá, junto com isso tudo que você falou brilhantemente, é o grande inimigo dele, inimigo político. Eu queria deixar claro aqui que ele está sentindo a derrota de 22. Ele está sentindo, e a direita ortodoxa, a direita clássica, não o vê mais como alternativa. Ele está rifado por essa direita clássica, essa direita ortodoxa. Você concorda comigo? Claro, mestre. Tá? Então, ditadura, acho que é uma expressão muito clara, né, que nós usamos aqui no início, ditadura nunca mais, independentemente de como será a ditadura, seja de qual sistema político for, nós não podemos concordar, né, mestre, com nenhuma ditadura, com nenhum cerceamento das nossas liberdades. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado, mestre, por todos os ensinamentos. Obrigado pelo bate-papo, tá? Um grande abraço aí para ti e compartilhem e curtam o nosso canal no YouTube, Educação Criativa Oficial. Valeu, galera. Obrigado, mestre.